Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre não se envergonhe do Evangelho. Fique comigo até o final e vamos tratar sobre esse assunto tão importante e as razões pelas quais nós não devemos ter vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. O maior vulto do cristianismo depois do Senhor Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma, foi o apóstolo Paulo. Ele estava saindo da cidade de Éfeso e rumo a Jerusalém, quando ele escreveu o seu maior tratado teológico, que é a Carta aos Romanos. Nela, o apóstolo Paulo faz menção ao poder de Deus, ao poder que há no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós encontramos essa declaração lá no primeiro capítulo, verso 16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Neste verso, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele expõe as razões pelas quais ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. E a primeira razão diz respeito à origem do Evangelho, o fundamento, a fonte, que é o poder de Deus. Ele, o Evangelho, não emana da terra, mas do céu. Vem do Senhor até a terra, até o homem. Então, é importante nós compreendermos esta origem, a fonte, para que estejamos muito mais firmados, muito mais seguros e podermos levar esse Evangelho às pessoas e não ter vergonha do Evangelho de Cristo. Mas veja que a segunda razão pela qual nós não devemos ter vergonha do Evangelho de Cristo é o seu propósito. O Evangelho, meus queridos, ele tem um propósito extraordinário, maravilhoso. E é importante nós entendermos este propósito divino. Nada neste mundo, meus queridos, tem o poder de transformar o homem, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Não há coração tão duro, tão resistente quanto ao poder do Evangelho e que o Evangelho não possa alcançar. A palavra de Deus, ela é muito clara. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Mas vamos então à terceira razão pela qual não devemos ter vergonha do Evangelho de Cristo, que é a condição. O Evangelho, meus queridos, estabelece uma condição para a salvação. E esta condição é a fé em Jesus Cristo. É crendo no Senhor Jesus Cristo.
O apóstolo Pedro, quando estava ali com João, diante do sinédrio, após terem sido convocados para o interrogatório do porquê estarem pregando o Evangelho de Cristo, o apóstolo Pedro, então, ali revestido do poder do Espírito Santo, então passa a pregar, a anunciar as verdades do Evangelho de Cristo. E ele então, em uma de suas palavras, lá no capítulo 4 de Atos, o verso 12, ele diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Ou seja, a salvação somente mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, eu quero deixar aqui essa palavra a você. Não tenha vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus. E essas razões, ela nos dá essa autoridade, nos reveste de poder para testemunhar de Cristo Jesus. Portanto, não tenha vergonha do Evangelho. Se você gostou deste vídeo, então você inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe seus comentários e compartilhe com as suas redes sociais. Essa mensagem certamente abençoará todos aqueles que a ouvirem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.